Então, eu vou dar início, né, a essa prosa da Rosa. Hoje a gente convidou o Vladimir Safatli, que é professor da Universidade de São Paulo, formado, que fez um mestrado também pela própria universidade, com Bento Prado Júnior. É doutor em filosofia pela Universidade de Paris 8, com tese sobre as relações entre Lacan e a dialética, sob orientação de Alain Badiou. Professor titular do Departamento de Filosofia da USP e é professor do Instituto de Psicologia da mesma universidade. O Vladimir é chileno e acaba também de ir para o Chile, e a gente deve passar um pouco por essa conversa com ele sobre o Chile. Uma das nossas questões passam por aí, mas a gente tem um amplo leque de perguntas. E a gente pode, então, começar agora. Em primeiro lugar, Vladimir, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu agradeço. De certa forma, você já está presente na revista, participou de outras rodas da Rosa, a gente escreveu uma resenha de um dos seus livros, e a gente agradece também o contato com a revista. Eu passo a palavra para o Cícero, que faz a primeira pergunta. Oi, Vladimir. Deixa eu ver aqui onde está. Está me escutando aí? Estou, tá ótimo. Tudo bem, Vladimir? Tudo bem, estou tranquilo. Prazer ter você aqui. Que bom. Eu fui encarregado de fazer uma primeira pergunta sobre o Chile, mas que, a maneira como a gente formulou, pode remeter a outros aspectos, outras elaborações que você fez mais teóricas, né? Você deve ter acompanhado, provavelmente esse deve ter sido um dos temas do seu artigo, do artigo que você fez menção, que o governo do Gabriel Boric, né, lá no Chile, talvez esteja enfrentando, neste momento, o seu desafio mais sério, por conta dos conflitos que estão se intensificando lá no sul do país, entre a população mapuche, empresas que exploram recursos naturais e o próprio Estado chileno, né, que levou o governo, 2 dias atrás, a decretar estado de emergência, né? Você esteve lá no Chile recentemente e conversou com diversas lideranças da esquerda chilena, em particular o Daniel, não sei como é que Jadue, prefeito de uma cidade lá da grande Santiago, a Recoleta, e militante do Partido Comunista Chileno. Uma conversa que você relata brevemente no artigo que você publicou no site da Terra Redonda, né? Você chama atenção para um momento dessa conversa em que o Jadue compara a esquerda atual com a esquerda dos tempos do Allende, né? A diferença, segundo ele, seria estrutural e concerne a falta, hoje em dia, de uma noção de unidade popular. E você parece concordar com o diagnóstico dele, no sentido de que essa falta limita profundamente a capacidade transformadora dos processos políticos. Isso me fez lembrar um outro artigo que você publicou na revista Lua Nova, anos atrás. Eu lembro que a gente chegou até a conversar um pouco sobre esse artigo, sobre a questão do reconhecimento, no qual você defende a hipótese de que a política desidentifica os sujeitos de suas diferenças culturais e os deslocaliza de suas nacionalidades e identidades geográficas. Só que o que está acontecendo nesse momento lá no Chile, e que parece estar tensionando por dentro o governo do Boric, é justamente o contrário, não te parece? Isto é, o fato de a ação política ganhar tração exatamente porque os sujeitos se dão uma identidade, ainda que não seja aquela provavelmente desejada pelo Daniel Jadue, ao qual poderia apontar para uma noção de unidade do povo chileno, no caso do Jadue, né? Enfim, eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais
essa problemática, né? É do Chile, mas também, de uma certa maneira, é uma problemática geral da esquerda mundial, né? É isso. Fica à vontade, Vladimir. Tá. Cícero, muito obrigado por essa questão. Acho que ela é uma questão urgente e, de fato, realmente bastante complexa. Antes de responder, eu só queria também agradecer esse convite que me foi feito para estar aqui conversando com vocês, ainda mais em um espaço que é uma revista, entre outras pessoas, criadas pelo Rui Falso, que é alguém que eu tenho um maior apreço e sempre vou ter durante toda a vida por tudo aquilo que ele representou. Bem, eu acho que essa sua questão, Cícero, ela é central e eu teria algumas maneiras de responder. Uma maneira de responder é a seguinte: eu acho que nenhum processo de construção de um corpo social unitário pode ocorrer sem antes uma espécie de elaboração de superação da melancolia social. Eu digo isso porque eu vejo muitas dessas lutas, principalmente a radicalidade da luta Mapuche, entre outras coisas, a partir desse espectro. Por que melancolia social? Porque, bem, o uso da autoctonia, o uso da relação ao território, da construção do espaço, sempre foi um elemento fundamental de emancipação social. A ideia de liberdade dos gregos, só para começar por aí, ela é composta de autonomia, autoctonia e autarqueia, né? Ou seja, é impossível emancipação social sem a construção de um espaço, né? E eu acho que nesse caso, tem um elemento que o espaço ele só pode ser construído a partir do momento em que o exílio em relação ao espaço for suspenso. E no caso Mapuche, ou seja, o Estado-nação da América Latina, principalmente, foi construído a partir de uma contínua repetição de uma situação de desterro. Ou seja, para essas populações indígenas, a todos os dias é o dia da lembrança do desterro. É o dia da lembrança de que eles perderam a batalha, que eles perderam a sua autoctonia, que eles estão expulsos do seu território, que eles estão no lugar errado, certo? Que eles precisam ser educados, que eles precisam ser civilizados, que eles precisam ser integrados a um processo de modernização social e coisas dessa natureza. Então, eu entendo esse tipo de revolta e acho que esse tipo de revolta é um tipo de revolta que é só o começo, que há muitas revoltas dessa natureza que devem acontecer, como o resultado quase que inevitável, né, e violento, né, de uma espécie de recusa da perpetuação de uma situação de exílio contínuo, né? Agora, você pode perguntar, sim, mas isso não significa, então, mobilizar as forças da identidade como elemento fundamental de organização das lutas políticas? Eu diria sim e não. Eu diria que não vai haver nenhuma forma de reconstrução, de construção de alguma espécie de espaço que possa ser um espaço comum, né, sem que esse processo de melancolia seja suspenso. E, por outro lado, não vai ser possível nenhum tipo de suspensão sem que uma reconfiguração radical do que é a ideia mesma de nação não ocorra, né? Então, acho que o Chile está no meio desse processo, porque uma das ideias fundamentais do processo constitucional é a noção do Estado plurinacional, né? Essas dinâmicas que aparecem quando essa questão ela ganha corpo, elas são dinâmicas que lembram que, afinal de contas, não vai haver nenhum Estado plurinacional se o território, se o espaço continuar sendo organizado a partir de um modo de produção extrativa, porque a questão é essa. A questão não é só, bem, esse é o nosso espaço, mas a gente não quer que esse espaço seja submetido a um princípio, que é o princípio de extração da indústria madeireira, que é um dos eixos da economia chilena. Acho que são 3 ou 4% das exportações são da indústria madeireira, celulose, todo esse tipo de coisa. A gente sabe o que significa o império dessa indústria no que diz respeito à relação à natureza, relação ao espaço, todo esse tipo de coisa. Então, acho que isso só está expondo uma tensão, que a reconstrução de um espaço que seja um espaço de múltiplas temporalidades, que não seja mais o espaço do Estado-nação, ele vai, de uma certa maneira,
destravar todas essas tensões, e não é por acaso, é muito interessante, por outro lado, a tensão ela se deu exatamente em torno de qual é o modo de produção que indexa o território. Né? Que tipo de produção que indexa? O tipo de produção para esse tipo é a economia capitalista, é a ideia do latifúndio exportador, só que o latifúndio exportador que agora é em cima da indústria madeireira, né? Ou você vai ter que, de fato, abrir mão disso, tirar esse processo produtivo, o que significa uma coisa enorme, né? Claro, né? Porque aí tem todas as contradições do processo chileno. Quer dizer, acho que isso é que o Hadwe insistia, de uma certa forma. Você tem dimensões econômicas das expectativas que foram criadas que, para você conseguir implementar, vai ser, de fato, uma coisa longe de ser um processo simples. Talvez o governo não tenha levado isso em conta. Dito tudo isso, eu só insistiria, para deixar totalmente claro, eu acho a ideia de decretar um estado de emergência naquela região um dos piores equívocos que o governo poderia ter feito. Né? Uma das coisas mais inábeis que eu consigo imaginar do ponto de vista político, para não dizer qualquer outra coisa. Porque exatamente é a figura mesmo de um tipo de intervenção, que era a intervenção contra a qual esse governo foi eleito. Né? E é um pouco mostrar para a sociedade que não tem outra forma, que não se consegue pensar outra maneira, o que é um péssimo sinal. Obrigado, Vladimir. Daniel, acho que a próxima é sua. Oi, Vladimir, tudo bom? Bem, Daniel. Então, minha pergunta seria no sentido, talvez, de traçar um paralelo, né? Tentar um breve paralelo entre o processo chileno e o Brasil, né? Você teve aqui uma outra roda com o Luiz Eduardo Soares, na época se falou, né? Que, enfim, abaixo-assinados, notas de protesto, de repúdio, não iam resolver a questão, né? De parar o governo Bolsonaro, né? Aí teve a questão da pandemia, né? Teve toda a discussão se era possível tomar as ruas por conta da pandemia, né? E depois terminou a pandemia e a gente também não vê movimentação popular, né, aqui no Brasil, ao contrário do que aconteceu, né, no estalido no Chile. Então, assim, eu queria que talvez você procurasse comparar esses dois casos, né, ver o que está acontecendo aqui no Brasil que a gente não consegue sair dessa inércia, né? Uhum. Olha, Daniel, eu teria algumas coisas a colocar a esse respeito, sim. Uma delas é dizer que eu acho que o Brasil foi submetido a um processo de engenharia política terrível, que é o bloqueio brutal da imaginação política. E isso é um processo que não foi feito só pela situação terminal com a qual nós nos encontramos, mas acho que foi feito principalmente pela esquerda brasileira, que ela não soube, de uma certa maneira, entender que o que se faz, a luta no Brasil ela é diferente, talvez, em outros lugares. Porque a luta no Brasil é uma luta contra uma extrema-direita popular, extremamente popular. Quer dizer, um governo como o governo Bolsonaro, que chega nesse momento com 30% de eleitores dispostos não só a elegê-lo, mas a lutar por ele, depois da gestão mais catastrófica da pandemia no mundo inteiro, é a referência negativa para uma gestão catastrófica. A gente fala em 665 mil mortos, a gente sabe que a quantidade é muito maior, porque os dados são completamente majorados, né, problemáticos. Então, eu diria, isso demonstra uma coisa muito clara. Não existe 30% de classe média alta no Brasil. Né? Então, isso é um setor popular, organizado, ideologicamente e ideologicamente identificado. Ele criou uma identificação tão forte que ele usa o nome próprio dele para conseguir determinar o princípio de participação política desse setor. Eles são bolsonaristas, no sentido fora do tempo. E é claro, veja, a eleição nem começou, não tem nem campanha ainda. E num processo normal, um governo que tenta se reeleger cresce numa campanha, porque ele tem recursos, tem tudo. Então a gente pode imaginar que o Bolsonaro vai crescer de 30 para quanto? Para 35, 40? Entendeu? Quer dizer, então vai crescer em cima de quem? Então, ou seja,
Eu insistiria que há uma questão que é a seguinte, a questão interessante seria se perguntar por que eles conseguiram, como o Bolsonaro conseguiu alguma coisa dessa natureza. Eu diria, eu tenho uma hipótese a esse respeito, eu diria, ele é o único ator político no país que prega um princípio anti-institucional. Em um país onde as instituições funcionaram mal e continuam funcionando mal, elas não conseguiram entregar aquilo que elas prometem. A gente entrou para um processo de redemocratização, que é um processo infinito de redemocratização, que para setores majoritários da população nunca, de fato, se efetivou. Né? Então, o nível de violência policial, de violência estatal contra os setores majoritários da população nunca se modificou, só para pegar um exemplo entre vários. Então, ou seja, ele ficou com o monopólio do discurso, de uma ruptura possível. Ele conseguiu ficar quase 4 anos no governo, em um governo no qual, em última instância, ele a todo momento se colocava contra o Estado. Ele é um governo contra o Estado. Então, ele preservou o seu capital anti-institucional. E não há isso na esquerda brasileira. Não tem nenhum setor da esquerda brasileira que insista nesse sentido. Mas eu diria, isso não estou falando de uma ruptura abstrata ou qualquer coisa parecida. Eu estou falando de um conjunto de perspectivas e de ações que, do ponto de vista da preservação não só da institucionalidade, mas dos interesses que estão por trás da institucionalidade brasileira, seria uma transformação estrutural. Por exemplo, eu estava falando do Chile, né? O Chile hoje discute Estado paritário, ou seja, que todas as instâncias de decisão do Estado, seja legislativo, judiciário, executivo, estejam submetidas a um princípio paritário de gênero, com proporcionalidade de raça. Né? Quer dizer, eles discutem o Estado plurinacional. A gente está discutindo isso. Por quê? Porque não tem esse problema aqui? Porque isso não pode ser aplicado conosco? Ou porque a gente entrou num processo de embotamento de imaginação política que é da ordem do inacreditável? Eu estou aqui na Alemanha, em Berlim, eles estão discutindo o tabelamento de preço de aluguel e limitação de posse de imóveis nas cidades. Tem gente que tem 300 imóveis, estão falando que não tem a menor condição uma coisa dessa. Isso é o que tem no Brasil. Por que isso não está sendo discutido no Brasil? Porque não é relevante? Porque não faz sentido? Na França tem uma eleição presidencial, estão discutindo lá salário máximo, estão discutindo que uma empresa não pode ter uma diferença maior do que 1 para 20, o maior salário para o menor. Isso, nada disso. A gente tem, na verdade, uma campanha onde o nosso candidato ele chega na Times, por exemplo, e fala que não, qual é o seu plano de governo, não, o seu plano econômico, a gente vai ver depois da eleição. Então, eu diria, nessas horas, eu entendo porque o Bolsonaro tem 30%. Eu entendo. Né? Porque ele assumiu uma coisa que antes a esquerda deveria ter assumido. E, mais uma vez, não é nada abstrato, são proposições concretas, que você tensiona o campo político, você mostra que você está, de fato, disposto a fazer uma transformação estrutural de questões fundamentais da sociedade brasileira e não ficar pintando parede, ficar fazendo ajuste aqui, ajuste ali, que a gente sabe que foi por causa disso que a gente chegou até onde a gente chegou. Uhum. Respondeu, não, Daniel? Acho que respondeu, sim. A gente pode passar. Safatli, depois de ler aqui essa nova edição do seu livro, eu fiz uma pergunta que acho que vai bem nessa linha que você estava comentando agora, que escrevi aqui. O medo é o principal afeto usado para realizar a gestão da massa falida que se tornou social, mas desde 2013 as forças da reação passaram a se organizar de forma muito combativa, às vezes até mesmo insurrecional, pretendendo ir além do medo. Fazendo isso, elas trariam à baila uma organização dos afetos que constrói uma ponte entre o medo e uma torta esperança de uma rebelião total, gerando engajamento e mobilização contínuos. Ao que parece, essa organização da insatisfação e do sofrimento, canalizadas para o ódio contra o outro, representar uma compreensão vitoriosa sobre como direcionar a raiva emanada das manifestações. Por outro lado, você escreveu um artigo em 2020 sobre a morte da esquerda brasileira, incapaz de mobilização radical. No embate atual e vindouro, para além das eleições até, você vê a esquerda manejando de forma mais habilidosa essa economia dos afetos, ou você ainda vê a esquerda refém dessa hegemonia de afetos que são veiculados pela extrema-direita, que são trabalhados pela extrema-direita? Não, eu acho que a segunda situação é a nossa. Acho que, de fato, a gente está numa posição bastante complicada. Eu diria o seguinte, só para deixar clara a minha posição.
eu entendo, quer dizer, não se trata, em hipótese alguma, de tergiversar sobre a necessidade de bater o governo Bolsonaro o mais rápido possível, certo? Não há nenhuma possibilidade do Brasil suportar um segundo mandato do Bolsonaro. Eu sou daqueles que, mesmo tendo milhões de críticas a Lula, sua campanha, seu partido, eu voto nele no primeiro turno, sem a menor dúvida a esse respeito, né? O que não me impede de compreender, entre outras coisas, até por questão eleitoral, ou seja, porque eu vi, tem uma pesquisa que saiu hoje, a diferença na pesquisa de Bolsonaro para Lula é de 9%. Né? 9% não é nada, absolutamente nada. Né? Então, ou seja, eu acho assim, o mínimo que a gente tem que dizer é, há um problema. Há um problema. E a questão seria interessante seria que tipo de problema existe? Né? Porque, de fato, veja, eu insistiria, entre outras coisas, o discurso da oposição no Brasil, em geral, é, de fato, o discurso do medo. É o discurso todos contra Bolsonaro, todos contra o fascismo, fora Bolsonaro. Ou seja, tudo menos Bolsonaro. A gente aceita qualquer coisa desde que não seja Bolsonaro. De um lado é verdade, não tem nada pior do que a nossa situação. Eu entendo isso. Só que, até do ponto de vista eleitoral, eu acho que tem uma coisa meio suicida nisso aí. Né? Então, uma coisa meio suicida, porque, em última instância, isso não mobiliza as pessoas. Isso não mobiliza um setor só, que é basicamente a gente. Tem um outro setor que vai perguntar, tudo bem, mas o que você vai fazer? O que você está, de fato, propondo? Né? E eu acho assim, a gente está lutando contra um governo que conseguiu não entregar nada. Né? Ele foi o primeiro governo, desde a redemocratização, desde o Itamar, pelo menos, onde o salário mínimo baixou, simplesmente. Em ganho real, o salário mínimo baixou. Mas a questão interessante é bem, e como é que ele consegue se preservar? O que acontece que ele consegue se preservar? Eu diria o seguinte, não existe política no vácuo. Né? Eu acho que o discurso que está sendo colocado agora é mais ou menos assim, olha, antes era melhor. Esse é um pouco. Eu era feliz e não sabia, entendeu? Antes do governo Bolsonaro, a situação estava melhor. Sim, eu diria, isso é uma ilusão universitária. Para os universitários pode ser, é verdade. Porque tudo que a gente quer é voltar um pouco atrás, antes de 2013, porque, afinal de contas, a gente tinha bolsa, tinha tudo, certo? A gente conseguia viajar, fazer colóquio, fazer congresso, e o pior é que esse setor, ele influencia a esquerda nacional. Esse é que é o problema. Não é um setor, essa coisa de que a universidade é um setor minoritário, não, é um setor hiper influente dentro do debate mundial. Debate mundial, político mundial. Você tem todas essas questões de identidade sendo postas pela extrema-direita, seria interessante perguntar de onde veio, em larga medida, se não foi, entre outras coisas, das próprias universidades. Então, eu só digo isso para insistir. Se esse é o fato, então é sempre bom a gente lembrar que tem um setor da população que não acha que é um bom negócio voltar para trás, que não avalia dessa forma. É bem possível que talvez em 2013, ao invés de ter sido uma espécie de rebelião proto-fascista ou qualquer coisa parecida, foi uma expressão forte de insatisfação social e econômica. Desculpa, foram 2.050 greves só em 2013. Isto não é alguma coisa feita pela classe média. Não, isso não é verdade. Os números não batem, tudo simplesmente. Certo? Então, ou seja, se esse é o fato, a gente tem que levar isso em conta. E não dá para chegar falando, não propondo nada. Porque é isso que está acontecendo, não estamos propondo nada. Né? Para a população, vai parecer que é trocar uma elite por outra. É isso, para um certo setor da população. Certo? É claro que porque você tem certos setores que foram muito, muito massacrados por esse governo, principalmente ligados aos setores mais vulneráveis, população negra, população LGBT, o que de fato, sim, para eles é uma questão de vida ou morte, eu posso entender completamente. Né? Agora, eu insistiria que para além disso, está faltando coisas nessa campanha. Está faltando uma capacidade de fazer a sociedade brasileira, ou seja, se engajar em um processo de transformação estrutural do presente. Né? E, para isso, você precisa dizer claramente, e eu diria com muita clareza, não há nenhum problema, a meu ver, nenhum problema de você ter uma força política que fala, olha, a gente ocupou o governo, a gente fez certas coisas, tem coisas que não deram certo, tem coisas que a gente não vai tentar fazer de novo, a gente vai fazer outra coisa. Certo? A autocrítica nunca foi expressão de fraqueza, é uma expressão de força. Não sei, só no Brasil que isso aparece como expressão de capitulação.
Vou eu agora, Má? Vladimir, boa noite. Na verdade, a pergunta que eu tinha para você vai um pouquinho nessa linha, assim, que é sobre a questão da mobilização e do engajamento e da linguagem, né, que você pode usar. Porque, lendo agora a nota inicial, né, a reedição do seu livro, você faz uma renovada defesa da insurreição, que vem muitas vezes acompanhada dessa imagem do sacrifício, né? Então, a gente tem o corpo imolado da Primavera Árabe como esse acontecimento fundador do século XXI, como alternativa ao marco do 11 de setembro, que é o signo do medo, desses afetos negativos que dizia o Arthur, e que sustenta uma forma de governo policialesco, repressivo. Mas aí você também traz essa frase do Marx, né? Te cito aqui na página 15. Seria muito cômodo fazer a história universal se nos engajássemos na luta apenas à condição de nos sabermos vitoriosos. Daí você convida, logo na sequência você termina tipo, essa nota, convidando os que não se sentirem convencidos a fechar esse livro. E eu te pergunto, porque isso é uma situação que nós todos aqui na roda a gente fala, né, enfim, repetidamente. Diante desse cansaço que a gente sente ainda sob o efeito de uma crise sanitária global, da precarização da existência e dos laços sociais sob o neoliberalismo, como é possível criar e sustentar um diálogo com quem pensa diferente da gente? E ainda... E aqui eu retomo uma pergunta que a gente fez para a Erundina há 2 semanas, porque ela disse, a política supõe encantamento e que era preciso acreditar no socialismo. Então, quer dizer, como a linguagem no seu livro aparece como uma questão muito importante, né? Você critica, por exemplo, a adoção da esquerda do linguajar empresarial, etc. e tal. Como a gente engaja as pessoas na luta política em um diálogo que transforme isso, né? Quer dizer, como criar esse espaço? Desculpa se foi um pouco longo, mas estava tentando conectar as pontas da pergunta. Já começa por um ponto, Marina, que assim, eu não acho que a política seja o espaço do diálogo. Eu acho que esse é um modelo absolutamente inexistente no campo político. O diálogo significa que você vai ter uma gramática comum. Essa gramática comum vai te permitir fazer uma procura pelo melhor argumento e, de uma certa maneira, do ponto de vista mesmo da explicitação de argumentos, é possível você mudar posições. Eu nunca vi isso acontecer em política. O que eu posso dizer é assim, tenta fazer em casa, se conseguir, assim, vai ser um feito histórico, né? Mas talvez porque o modelo ele tá sendo mal pensado, não se trata disso em última instância. Quer dizer, quando eu quis escrever um livro sobre afetos para pensar política, era um pouco sobre isso. Era projetando uma experiência. Eu sei que todas essas projeções elas são arriscadas, elas têm riscos, elas têm uma série de dificuldades, mas acho que havia alguma coisa de preciso nisso. Era projetando uma ideia de experiência psicanalística, que é você não dialoga com o paciente, né? Você tentar dialogar, você não vai conseguir chegar em lugar absolutamente nenhum. Você destitui estruturas de afeto. Você mobiliza de outra, você muda de outra forma, né? Então não é pressupondo que você tem uma gramática comum. É pressupondo que você tem outra coisa. Tem embates de formas de vida. Esses embates de forma de vida eles permitem com que um núcleo dos que porque no fundo eu vejo o embate brasileiro muito nesse sentido. Quer dizer, você tem o bolsonarismo uma forma de vida, né? Não é simplesmente um sistema de defesa de interesses macroeconômicos e tal. Isso está junto também, mas tem muito mais do que isso. Se for só isso, que não é pouco, mas se for só isso, a gente sabe mais ou menos como lidar. Mas não, são coisas muito mais complicadas. São coisas mais complicadas porque, entre outras coisas, dizem respeito ao que de fato, ao projeto do que de fato deve ser o Brasil, né? Eu lembraria para vocês, por exemplo, pegar entre outras coisas, dizem que o governo Bolsonaro é um governo anticultura, né? Quer destruir a cultura. Eu diria, não é totalmente verdade isso. Não é querer destruir a cultura, é querer impor uma outra cultura, é que é uma coisa diferente, entendeu? Quer dizer, não é simplesmente a barbárie, né? E esse discurso completamente inacreditável de um setor da esquerda brasileira de falar, não, essa luta da esquerda, essa luta da civilização contra a barbárie. Olha, eu primeiro, como frankfurtiano, eu acho até graça, né? O sujeito jogar tantas fichas na civilização, assim. Achar que o processo civilizatório é tão
tão livre de contradições e de violência, né? Para a gente poder jogar, sem contar que, afinal de contas, a barbárie é interna ao processo, né? Quer dizer, coisas como o fascismo são internas ao processo civilizatório. É um risco interno do processo, né? É sempre bom lembrar. Os fascistas, se você pega os livros de história, Chapotot desenvolveu isso muito bem. Você pega o livro de história do fascismo na Alemanha, você vai encontrar lá citações do Platão para justificar o racismo. Você pega pareceres jurídicos nessa época da eugenia, você vai encontrar o Sêneca, a gente citando Sêneca para justificar a eugenia. Para eles estão lutando em favor da grande cultura ocidental contra a degradação que nós representamos. Ou seja, a degradação que seria o marxismo cultural, o antigo bolchevismo cultural, certo? Representamos. Então, não é essa a questão, né? Eu diria que a questão é outra. A questão, assim, por isso que eu falo, é de fato a constituição de uma forma de vida, está em luta. E dentro desse processo, você tem um núcleo duro, que você não vai conseguir fazer absolutamente nada com ele, né? E você tem um outro setor, que você pode, de uma certa maneira, tentar puxar para o teu lado, né? Mas esse setor está lá porque aí a maneira como eu consigo entender, esse setor está lá porque ele quer uma ruptura clara, porque ele entende que tem um processo de descontentamento extremamente forte, e jogar todo esse pessoal na vala do ressentimento é você dar um tiro no pé, né? Porque seria uma psicologização indevida. Na verdade, tem setores que estão, de fato, à procura. E não é à toa que você tem essas passagens muito clássicas de setores que votavam na extrema-esquerda e que começam a votar na extrema-direita, porque eles estão à procura de um tipo de ruptura possível, e não há outra no Brasil. Não há nenhum outro modelo nesse sentido. A gente virou o partido da ordem, no sentido mais forte do termo. A gente vai para a imprensa para defender o Supremo Tribunal Federal, entendeu? Enquanto a extrema-direita pode chegar e falar, tá vendo? Eles são a velha política de sempre, né? No fundo, eles são o mesmo grupo. Quer dizer, o verdadeiro grupo, o verdadeiro fato que aconteceu na sociedade brasileira somos nós, que temos cara de povo, né? Porque, de fato, é tudo uma banda de gente que não tem, uma boa parte dessas pessoas, ou pelo menos as que eles botam na frente, né? Não tem histórico político, não tem nada disso, então aparece como outro grupo. Então, isso é um ponto que eu insistiria, a meu ver, de maneira bastante taxativa. E, por fim, eu diria, quando você falou sobre a maneira com que eu propus que o século XXI começava com um sacrifício, né, por causa da questão da imolação do Mohamed Bouazizi na Tunísia, né, eu diria que há outras leituras possíveis, né? Não se trata de uma imagem do sacrifício. Você pode falar de outra maneira. Trata-se de uma imagem da irreconciliação, né? Ou seja, não se trata de se sacrificar, mas de levar o princípio da reconciliação ao seu ponto máximo, né? E eu diria que, diga-se de passagem, por mais dramático que tenha sido o gesto, é um gesto que reverberou de uma forma inacreditável, né? Ou seja, nos coloca uma série de questões sobre em que condições você unifica, você consolida, né, uma situação, de fato, você produz uma situação tão brutal de desidentificação que você faz um regime cair. Um regime que ninguém apostava que o regime Ben Ali ia cair. E caiu. Tudo bem, você pode pensar, o que veio depois? Bem, mas essa questão você pode colocar em tudo quanto é lugar, entendeu? E as respostas não vão ser muito boas também. Você pode falar, o que veio depois da Revolução Francesa? Bem, voltou a escravidão, né? Sei lá, nas colônias, né? O único país do mundo que teve que abolir a escravidão 2 vezes. Então, ou seja, eu não acho que essa é a perspectiva de avaliação de nada, no final das contas, no que diz respeito à política. Obrigada. Acho que a gente passa para o Tamis, porque a minha outra pergunta era... Você já respondeu. Que é qual? Desculpa. Não, eu tinha uma outra pergunta, que internamente a gente se organizou. Eu tinha uma pergunta sobre a questão eleitoral que você já respondeu, então acho que o Tamis pode dar sequência agora. Enfim, boa noite, Vladimir. Estou aqui pensando nas coisas que você está dizendo, enfim, me ocorrem várias. Quando você disse que os alemães justificavam a barbárie citando Sêneca, eu me lembro imediatamente dos escravistas norte-americanos que justificavam a escravidão citando o Império Romano como exemplo de civilização,
a ser tomada e revivida contra a dissolução dos costumes impostas pelas sociedades industriais, urbanas e assim por diante, né? Então, o pensamento conservador que recorre à civilização antiga é longo. Mas outra coisa que me fez pensar aqui, que você falou, é como é importante a política que você propõe no seu livro e que dá para ver na sua fala agora, que concebe o Estado como um espaço de múltiplas temporalidades e de múltiplas articulações. Eu ouço você falar e fico pensando que, muitas vezes, a política que você está pressupondo, uma política de ruptura, está na forma, mais do que no conteúdo dela, assim, na forma de articular as pessoas, na forma de despertar as pessoas para ação política e tudo mais, né? E é um trabalho contra a maré, no fundo, porque, enfim, para retomar vertentes da ciência política da filosofia, estou pensando no Bernard Manin, no Roberto Espósito, o regime representativo foi feito contra a democracia, ele foi inventado para ser contra a democracia, né? Então, o sistema político que nós vivemos não joga a favor dessa democracia agônica que você está propondo, né? O sistema joga pela desmobilização das pessoas. Agora, não é só a democracia que funciona desse jeito. No fundo, o capitalismo também pode ser considerado assim. Ele finge ser o lugar das trocas, mas, no fundo, ele é o lugar do antimercado, onde, né, para citar o Fernando Brodel, os grandes predadores rondam e opera a lei da selva. Então, a gente tem um capitalismo que é antimercado e uma democracia representativa que despolitiza, um regime do povo antipopular, no fundo, né, que cria esses efeitos de desidentificação que você está falando e tal. E quando eu te ouço, eu pergunto assim, bom, talvez democracia nesses termos de ruptura não tenha existido em lugar nenhum do mundo, né? Não tem um modelo a seguir, tem que ser criado. Existe chance qual é a chance de a gente conseguir experimentar essa democracia radical de ruptura e democracia direta dentro de do capitalismo, que é um sistema avassalador, enorme, gigantesco, que tem um poder de veto à solidariedade e à política de ruptura gigantesco. É difícil jogar com essas duas coisas, né? Com a ruptura e o poder de veto que a economia mundial tem sobre a experiência política, né? Queria te ouvir um pouco isso, se você puder, ainda mais nesse contexto que nós estamos de reprimarização das economias no Ocidente, deslocamento do eixo econômico da economia para o Indo-Pacífico, são transformações avassaladoras que se envolvem nesse processo econômico e político extremamente complexo, né? Então, se você pudesse desenvolver um pouco isso, assim, viver no fio da navalha dentro de um sistema que tem um poder de veto muito grande contra a ruptura. Você conseguiria desenvolver isso um pouco, por favor? Queria te ouvir mais um pouco sobre isso. Eu estou te provocando de maneira um pouco geral, assim. Pode ir para o caminho que você vem entender, para o caminho que você escolher, evidentemente. Não, mas eu acho a questão absolutamente decisiva. Eu acho que ela faz todo sentido, né? Eu diria o seguinte, de fato, você tem... Essa é a função da esquerda. A função da esquerda é, sem nenhum tipo de espontaneísmo ingênuo, né, entender que esse processo, mesmo sendo um processo complexo, mesmo sendo um processo difícil, ele é um processo, mesmo sendo um processo que pode ser feito em vários passos, que não é simplesmente uma suspensão imediata, assim, uma coisa que uma ruptura não é simplesmente a suspensão imediata, ela pode ser alguma coisa que se desdobra no tempo, durante muito tempo, mas o fato é que, se você perde do horizonte isso, todas as outras ações perdem o sentido. A gente estava falando sobre o Chile, eu poderia pegar o Chile como exemplo, né? Por exemplo, o governo Allende, ele não foi um governo reformista. Isso é completamente equivocado analisar dessa forma. Eu não conheço nenhum governo reformista que estatizou o sistema bancário, por exemplo, né? Que estatizou os setores mais importantes da economia, que criou o processo de autogestão de fábrica, né? Que fez 61 cordões industriais, entregou 61 fábricas para a autogestão direta dos trabalhadores. Então, isso não era um programa reformista. Pode não ter, era um programa que procurava evitar
a militarização do processo revolucionário, que foi um problema do século XX. Quer dizer, os processos revolucionários, eles, como são pensados dentro da lógica da guerra civil, eles tendem a uma dinâmica que se militariza, e essa militarização fica na sociedade. E ela não some. E ela trava todo o processo, no final das contas. Então, quer dizer, é um exercício lento de você, pensando as dificuldades, e procurando outros tipos de ação política. Claro, você pode falar, mas o Chile viu no que deu um golpe militar. Sim, mas depois do golpe militar, agora você tem um retorno, você tem uma outra situação. Tudo bem, foram 50 anos, mas o processo histórico ele é assim mesmo, né? Ninguém espera que essas questões sejam resolvidas assim, dessa maneira como em mágica, né? Mas, dito isso, o que eu insisto é que, no caso brasileiro, esse horizonte se perdeu. É por isso que eu tinha escrito A Esquerda Morreu, porque é o horizonte que perdeu, né? E não é uma questão de forma, é uma questão de pressão. É o horizonte que te pressiona para você continuar andando, né? E se você não tem, você não anda mais. Então, por exemplo, eu diria, você tem toda a razão, não se trata simplesmente de mudar a estrutura representativa da democracia liberal. Se você tem um sistema econômico que ele precisa desse, e ele vai paralisar todo o processo. Sim, mas você percebe, você não tem, na esquerda brasileira, nenhum tipo de discussão, primeiro, sobre como que a gente aprofunda processos de democracia direta. Né? Quer dizer, você teve, por exemplo, nos governos PT, uma mobilização enorme de conselhos. Todos eles simbólicos, todos eles conselhos consultivos, sem nenhum poder deliberativo ou vinculante, né? Sendo que você poderia ter criado uma república de conselhos. Você poderia ter, por exemplo, falado, não existe mais política pública. Chega de ficar discutindo política pública como se fosse o exercício fundamental de emancipação da sociedade. A gente vai fazer uma coisa totalmente diferente. A gente vai passar o que era política pública para a decisão da inteligência prática dos trabalhadores. Então, porque a política pública tem o lado do tecnocrata, entendeu? Quem decide a política pública é a tecnocracia. Então, você tem lá o Ministério da Educação, então são os tecnocratas da educação que normalmente nunca pisaram numa sala de aula, não sabem nem qual é a cor de um giz e acham que pode decidir, afinal de contas, o que vai funcionar dentro da educação brasileira. Agora, você tem 50 mil professores de sistema público, mais ou menos, que nunca são ouvidos. Sendo que eles não deveriam ser só ouvidos, eles deveriam deliberar. Você deveria criar um Conselho Nacional de Educação composto por professores, por todos os professores do sistema público. Você organiza os professores decidem o que será a política pública do Estado. O Estado, então, só reconhece a decisão. Você pode fazer isso com todas as esferas. Você pode fazer isso com você pode pegar os enfermeiros, as enfermeiras, os médicos, as médicas, certo? Os heavy users de sistema público, e você cria um conselho e eles decidem a política. Entendeu? Eu posso garantir que é muito mais racional sobre qualquer aspecto do que você entregar para um tipo de burocracia, de tecnocracia que não tem contato com os problemas efetivos e concretos, né? Então, ou seja, teve isso, não teve nada, né? Então, isso por um lado. Por outro lado, quer dizer, você está dentro de um processo, então tudo bem, a esquerda é anticapitalista, a gente sabe que a gente não vai sair do capitalismo amanhã, entendeu? Ninguém tem essa ilusão de que, olha, então a gente está saindo, então tá bom, a gente resolve, vamos procurar outra coisa. Você vai ter processo, mas processo significa movimento. Não tem movimento nenhum nesse sentido, nenhum, né? Quer dizer, a gente estava falando de autogestão de fábrica. Quantas vezes o governo assumiu um projeto de autogestão? Ele poderia ter começado, falando, olha, todas as empresas que foram pegas em processo de corrupção vão passar para a autogestão dos trabalhadores, né? Poderia ter começado por qualquer lugar, mas não começou, né? Então, você não tem esse horizonte, certo? Quer dizer, você percebe? Então, não tendo esse horizonte, todo tipo de ação, ela se dissolve. Ela se dissolve de maneira cada vez mais forte. Agora, é claro, eu insistiria, a ascensão da extrema-direita mundial mostra uma coisa fundamental para a esquerda. Mostra que a adesão aos processos de produção material, certo? Do capital e o seu sistema parlamentar é baixa. Certo? Então, eles jogam com isso, jogam a todo momento com isso. Não no caso do Brasil, por uma série de razões, porque o Brasil tem uma extrema-direita ultra neoliberal, né? Mas, por exemplo, a extrema-direita europeia é antiliberal, economicamente antiliberal. Pega o discurso da Marine Le Pen, é quase um discurso de esquerda do ponto de vista econômico. Só que claro, indexado pela ideia do Estado-nação, né? Da preferência nacional, todo esse tipo de coisa, né? Mas, ou seja,
Isso demonstra, a meu ver, bem, o caso do Brasil ele é diferente, porque você pode ter uma série de razões, mas o Estado brasileiro não realizou nada do que havia prometido, muito pouco do que havia prometido, muito pouco. Então, ele joga um pouco essa percepção de que o sistema de macroestruturas entrou em colapso. As macroestruturas de proteção entraram em colapso. Então, agora é cada um por si. E se tiver alguém para não atrapalhar, está ótimo. Acho que, a meu ver, a ideia é mais ou menos essa. Entendeu? Então, ou seja, não adianta ficar falando em solidariedade, porque isso nunca existiu. Né? Quer dizer, não adianta você ficar falando em criar proteção social, porque isso nunca existiu, o Estado é corrupto, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, deixando cada um por si, é a melhor coisa que tem, porque pelo menos cada um se vira. Sem ninguém atrapalhar, porque o Estado, na verdade, ele é o Estado do interesse de poucos, é um pouco isso. Parece que esse é um pouco o horizonte. Né? Só que a esquerda ainda não provou para a sociedade brasileira o que pode ser, de fato, uma macroestrutura de proteção, porque até o discurso de que, de fato, você precisa de uma conquista, né, de uma reconstrução da macroestrutura, sumiu. Né? Porque quando eu falo da questão de um colapso da gramática da esquerda, né, não é só uma questão de forma, é que, de fato, do ponto de vista do conteúdo, uma série de problemas desapareceram, simplesmente. Né? Então, quer dizer, por exemplo, quando você pega uma esquerda que faz o discurso do empreendedorismo, né, que faz a defesa do empreendedorismo periférico, o que isso possa... Eu não consigo nem entender o que isso possa começar a fazer sentido, a não ser diante de uma lógica de desespero urgentista e de ausência completa mesmo, de você conseguir entender que o nosso papel de mobilização é outro, né? Porque quem começa se for fazer esse tipo de discurso, é muito simples. A direita ganha todas, porque o pessoal da direita fala, não, mas espera aí, vocês vão falar sobre isso a gente entende. Disso vocês não entendem, vocês nunca tentaram gerir uma empresa, nunca tentaram administrar nada, a gente administrou os países, empresa de todo quanto é tipo, porque eu vou jogar em você, eu voto no Trump, né? Faz todo sentido, no final das contas. Né? Então, eu diria, claro, dentro de um horizonte como esse, você percebe, o que acontece é você elimina radicalmente a ideia de que não, a gente vai lutar por um Estado solidário, por exemplo, né? Essa poderia ser uma proposta, né? A gente vai criar um Estado solidário. Né? O que é um Estado solidário? Né? Então, o que significa um Estado solidário? Em que condição? Qual que é a sua função efetiva? Nada disso. Tá? No máximo que a gente faz é fazer o discurso, não, a gente está aqui para tentar defender os direitos, né? Então, os direitos SUS, são coisas hiper importantes, mas você percebe, mais uma vez, o máximo que a gente faz é falar, não, a gente vai preservar o que tem. Mas quem ganha eleição com esse tipo de discurso? Eu te escutando agora, posso emendar, Marcela, só para reagir ao Vladimir acabou de colocar? O Vladimir, te escutando agora, inclusive que você falou, né, sobre a baixa adesão, enfim, no mundo, não só no Brasil, a democracia no momento em que a gente vive, mostra várias coisas. Primeiro, que a gente vive a democracia como abstração, sendo que a democracia é um fenômeno político extremamente recente na cultura política mundial. Né? Não remete à Grécia Antiga, não remete aos Estados Unidos em 1776. A democracia do século XX é uma invenção do século XX, uma experiência política recente. E ela funciona muito bem, obrigado, enquanto o Estado consegue distribuir parte do mais valor para as classes trabalhadoras, criando uma estabilidade mínima entre trabalho e capital. Quando isso é tensionado, como agora tem sido no mundo inteiro, a democracia começa a soltar fumaça pelos lados, né? O sistema vai perdendo adesão, aderência e assim por diante. E aí eu ouço você falar, penso no que você disse sobre a esquerda, ela perdeu a capacidade de pautar uma agenda propositiva para sair do lugar em que estamos, no lugar de falência generalizada do potencial de redistribuição de valor das democracias, que acho que é um processo que nenhuma democracia
combina individualmente. Se você lê o discurso do State of the Union do Biden, é de dar risada, porque tudo que ele diz ali é inexecutável. Os Estados Unidos não têm capacidade de fazer o que ele está dizendo que vai fazer. A única solução seria uma espécie de keynesianismo mundial, mas que está longe da capacidade de ação do governo norte-americano. E a esquerda fica nesse ponto reativo. Mas aí vamos para um outro ponto sensível das pautas da esquerda, que é a política de reconhecimento e as pautas identitárias. Essas as esquerdas abraçaram. Como que você vê a função delas nesse contexto delicado e complexo de relações de força entre política, mercado e falência das utopias nas esquerdas? Tá, então, só antes de responder essa coisa, eu diria que eu concordo com você em gênero, número e grau em relação ao que você tinha dito. Eu só lembraria, por exemplo, um caso concreto, né? Em 2018, eu ajudei a organizar, na época das eleições do Bolsonaro, uma série de grupos de trabalho que saíram da Universidade de São Paulo. A gente foi trabalhar nas periferias, né? Lá tinha umas 500 pessoas envolvidas e tal. E aí foi muito interessante, porque, bem, os grupos foram montados, eles voltaram e falaram, olha, a gente não consegue falar com ninguém, né? Aí eu falei, por quê? Porque a gente chega e fala, olha, a democracia tá sob ameaça. O pessoal olha para a gente e fala, mas que democracia? Nunca vi, né? Mas é um fato, democracia no Brasil é regionalmente organizada, ela funciona 3, 4 quilômetros, sabe, no universo lá dos bairros de classe média alta, de classe média, mas depois não existe mais. Não tem democracia onde você não tem nenhuma garantia de integridade física, onde a polícia pode entrar. Bem, eu lembro que eu estava uma vez no Complexo Alemão para conversar com mães de pessoas com mães que perderam seus filhos por causa da violência policial, dos tiroteios. Eles falavam o seguinte: sabe qual é a diferença aqui? A diferença é o seguinte: quando tem tiroteio e quando aparece o pessoal da milícia, desculpa, o pessoal do tráfico, né? O pessoal do tráfico bate na minha porta para pedir autorização para entrar e atirar contra a polícia, né? A polícia chuta a porta, quebra tudo, quebra a TV, joga a minha mulher para o canto assim e sai atirando, né? Não é legal? Quer dizer, o pessoal do tráfico, tudo bem, se você dizer que não pode entrar, vai ser outra coisa. Mas é só para dizer, você percebe o grau de vulnerabilidade que essa população está, né? O grau de precariedade, eu diria, física que ela está, né? Então, nesse sentido, não há democracia. Então, não faz o menor sentido falar estamos lutando pela volta da democracia, porque ela não ocorreu. Seria bom começar por aí. Por que ela não ocorreu? Por que no Brasil ela não ocorreu? Ou que ela ocorreu de maneira regionalizada. Ela ocorreu para certos setores da população e só, mais nada do que isso. Dito isso, entrando na tua questão sobre o que se chama de pautas identitárias, eu diria o seguinte: primeiro, eu acho a descrição inadequada, né, de identitarismos, né? Porque, na verdade, essas lutas, para mim, são as verdadeiras lutas universais. São as verdadeiras lutas universalistas. São as lutas que dizem, olha, o universalismo não se realizou. Porque você tem circuitos de violência que eles operam de maneira absolutamente reiterada. Enquanto esses circuitos não cessarem, não há nenhuma possibilidade de realizar o universalismo, né? Então, estão dizendo que, bem, esse universalismo formal, abstrato, ele não é efetivo. É isso que eles estão dizendo, certo? Agora, eu acho, inclusive, engraçado de falar sobre o identitarismo só nesses casos. Porque se a gente fosse mais honesto, intelectualmente mais honesto, a gente teria que dizer o seguinte: identitarismo é um risco inerente a toda ação política, qualquer que seja ela. O marxismo tradicional foi identitarista também, né? Sob vários aspectos. Você não falava do Estado proletário, da cultura proletária, como se fosse uma identidade, no sentido mais clássico do termo, sendo que se você for lá no Marx, se você respeitar a articulação hegeliana do Marx, você vai perceber que o proletário é um tipo de sujeito político marcado por uma negatividade radical, que faz, então, com que ele não tem nenhuma predicação estabelecida. Diga-se de passagem, alguém como o Rui Fausto foi alguém que trabalhou de maneira muito extensiva sobre pontos como esse, né? Os halos de obscuridade que eram necessários se preservar, dentro de significações obscuras que era necessário preservar.
Então, ou seja, eu diria, nesse sentido, é um risco imanente a todo tipo de ação política. E utilizar esse risco só para identificar um tipo de ação política específica, isso já é bastante suspeito do ponto de vista intelectual, né? Eu diria que isso já diz muita coisa. É o tipo de discurso que se quer expulsar o máximo possível. Dito isso, é claro que um dos elementos clássicos da dinâmica neoliberal é integrar processos de rebelião, né? Ou seja, você tem, desde os anos 90, se vê, o modelo Clinton é um modelo clássico, né? Nancy Fraser fez textos muito interessantes nesse sentido. É claro, você vai criando um tipo de uso dessas pautas, por quê? Porque você não tem mais nada para apresentar, né? Então, você vai criando um uso compensatório dessas pautas. Eu estava falando da França, acabou de acontecer isso agora. Para mim, é surreal, assim, é pedagógico, né? Você teve o governo Macron, né, durante 5 anos, foi um governo que jogou, na área da educação, jogou a discussão sobre islamogauchismo, né? Ou seja, que jogando com a extrema-direita, né? Fazendo dobradinha com a extrema-direita. Aí a esquerda conseguiu se unificar e pode ganhar a eleição legislativa. O que o sujeito faz? Ele pega alguém, pega um historiador negro, para colocar no Ministério da Educação, né? É claro, mas você percebe que coisa fantástica? Ele não vai mudar nada do ponto de vista da estrutura macroeconômica e política que ele está desenvolvendo. Mas, bem, ele vai jogar uma compensação. E é claro, vai jogar um uso compensatório, mas isso em todas as lutas, isso tem esse tipo de risco, né? É um risco imanente a toda a luta social. Agora, o problema é que em situações como quando isso acontece no Brasil, quando a esquerda não tendo nada para apresentar, ela que faz essa dinâmica compensatória, né? Porque esse caso francês, não, é a direita que está tentando desesperadamente jogar uma carta compensatória. Só que o problema do Brasil é que é a esquerda que faz. E isso é mais grave, porque, inclusive, retira a força transformadora dessas lutas. Porque são lutas que dizem muito claramente, né? Assim, não é possível falar em universalismo enquanto esse sistema de violência continuar. Esse sistema de violência não é só violência física, é violência simbólica, é a violência da exclusão dos processos de decisão, certo? Ou seja, são setores das populações que não participam dos processos decisórios. Então, tudo isso tem que mudar. Agora, qual é a proposta efetiva? Qual é a proposta? Estamos discutindo, por exemplo, estamos discutindo Estado paritário? Não estamos. Então, qual que é a proposta que vai, de fato... Por que não está? Qual que está acontecendo com a esquerda brasileira? Seria o caso de falar em uma cidadania insurgente, por exemplo. Uma cidadania... Né? Esses conceitos políticos, eles têm todos esse polo abstrato, filosófico, jurídico, filosófico, abstrato, de universalismo que não se realiza, mas ele tem o seu momento sociológico, que são as hierarquias, as regras de subordinação, a não realização, a não entrega das promessas desses conceitos e assim por diante, né? E esses conceitos todos precisam funcionar nesses 2 graus da sua universalidade, porque ele precisa prometer, as pessoas precisam acreditar nisso, senão elas não se engajam, se identificam e o sistema colapsa. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca se realiza por completo, a cidadania não se realiza por completo, em lugar nenhum ela é... Né? Agora, a política de reconhecimento é uma forma de transformar a cidadania, que é um campo dual, nesses termos, em uma cidadania insurgente, nos termos que você está falando, com potencial transformador. Porque se o momento sociológico dela se realiza, o sistema também se transforma por completo. Sim, com certeza. Porque o conceito de reconhecimento é um conceito forte do ponto de vista político. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Eu sempre defendo isso. O conceito de reconhecimento é um conceito... Ele não é um conceito de recognição. Há uma diferença estrutural entre reconhecimento e recognição. Recognição significa você reconhece, você identifica algo já previamente determinado. A ideia da recognição é muito clara em português, né? Reconhecimento não é isso. Reconhecimento é um processo de transformação, né? Ao reconhecer, você se transforma, né? Porque ao reconhecer, você implica com o que você reconheceu, né? E ao implicar com o que você reconheceu, você modifica as condições, o campo de possibilidade de experiência, você amplia a experiência, porque se até então você não tinha reconhecido, não é por problema cognitivo, é porque ele foi expulso do seu campo de experiência. Então, você reintegra, e ao integrar, você redimensiona. É completamente diferente. Veja, em dados elementares, né?
Quando, sei lá, quando você vê bolsonarista falando, não, eu não tenho o menor problema que você tenha comportamentos sexualmente de outra natureza. O problema é isso ficar circulando. Ou seja, o problema é a visibilidade. Não, a colocação é fantástica, porque tem toda a razão. Claro, visibilidade significa o quê? Significa afecção, significa afeto, significa que você se implica, significa que isso, sua maneira, isso faz reverberar alguma coisa em você que foi expulsa. Entendeu? Isso é um empuxo ao reconhecimento e à transformação de quem é reconhecido e de quem reconhece. Entendeu? Então, é um conceito forte mesmo, do ponto de vista de transformação política. Não tem a menor dúvida em relação a isso. O problema é que é um uso que, no fundo, é um uso que acaba confundindo reconhecimento com recognição, porque trata simplesmente de você integrar setores a uma gramática já mais ou menos estabelecida de visibilidade. A visibilidade não muda. Né? Então, o regime de visibilidade não muda. Né? Então, acho que esse é um problema. Mas, acho que a gente pode também... Cara, você pode apresentar sua pergunta? Não, pode falar, Marcela. Não, só para a gente tentar ao tempo. Então, a gente tem mais 3 perguntas. Tá bom. Não, então, é porque eu acho muito interessante nessa última resposta do Vladimir. Nós dois já conversamos N vezes sobre esse tema, né, das políticas de reconhecimento. Eu acho, antes de fazer a minha pergunta, eu só mencionaria o fato de que hoje a extrema-direita ela também abraçou as chamadas pautas identitárias, né? Ao seu modo, né? Quer dizer, evidentemente não nesse modo em que de reconhecimento a que você está se referindo, mas ao seu modo ela também se apropriou de pautas identitárias para não perder nenhum espaço em termos de se apresentar como transformadora ou como possibilidade efetivamente disruptiva, né? Então, não é à toa que a ministra Damares talvez além do Paulo Guedes, a única ministra do quadro original que se mantém até hoje no poder, né? Quer dizer, ela não está ali nesse ministério há esse tempo todo por nada, né? Mas ela está ali tocando justamente as políticas, esse modo da extrema-direita se apropriar das políticas identitárias, né? Então, bom, mas isso era só uma observação sobre a sua resposta. Eu queria fazer a minha pergunta agora, que de alguma maneira vai... Claro, a gente já conversou bastante, então essa pergunta vai estar ecoando outras coisas que você já disse, mas na reedição desse livro, né, porque ele é uma releitura de um livro que você já havia lançado numa versão anterior, você enfatiza em muitos momentos uma certa tradição insurrecional de levantes populares ocorridos principalmente desde 2013, né? Na verdade, talvez um pouco antes, porque se a gente considerar que em 2013 muitos movimentos como o Passe Livre, por exemplo, eles já estavam em gestação antes e tal, né? E aí, nessa gramática, digamos, né, em que você lê esses movimentos, você chega a usar a expressão do Félix Guattari e se refere a elas como revoluções moleculares, não centralizadas e capazes de amalgamar pautas transversais, né? E hoje nós estamos presenciando algumas dificuldades, e exatamente como você já mencionou, e impasses, né, de insurreições que não foram capazes de se organizar de forma institucional ou que passaram para o campo da institucionalidade já combalida, sem força para enfrentar os adversários, né? O que talvez é um dos elementos dessa esquerda que morreu, né? Mas há uma crítica dessa debilidade, ultimamente, que tem crescido nos últimos tempos. É uma crítica que talvez ainda seja muito incipiente, mas já é perceptível. É uma crítica que vem da extrema-esquerda e que tem mobilizado jovens, principalmente por meio das redes sociais, em geral, jovens insatisfeitos, justamente com isso que você chamou de carência de imaginação política, né? Insatisfeitos com essa impossibilidade da esquerda de apresentar hoje
alguma novidade, né? Essa extrema-esquerda, ainda que incipiente, pretende ir além dos parâmetros da política ordinária ao trazer à tona pautas mais radicais e também ao reabilitar figuras e experiências históricas da esquerda comunista. Então, agora vem a pergunta mesmo, né? Em que medida você diferencia o seu projeto de revoluções moleculares dessa forma mais tradicional de organização e luta, e o que é possível aprender com essa esquerda tradicional a respeito da importância do poder estatal para avançar nas políticas emancipatórias? Tá. Obrigado, Carla. Acho muito interessante a sua pergunta. Antes de respondê-la, só, então, para fechar essa discussão sobre identidade, eu acho que você tem toda a razão quando fala que a extrema-direita também usa o discurso identitário, né? Eu acho que o jogo vira uma identidade contra a outra, né? Então, eles falam, e eles falam, não, a nossa identidade é mais inclusiva, porque a nossa identidade é o Brasil, né? Então, não é à toa que, por exemplo, alguém como Stephen Bannon sempre falava, quando vocês falam sobre identidade, eu sempre ganho. Então, minha crítica à identidade como princípio de organização política, ela vem já de muito tempo, né? E eu continuo com ela. Eu simplesmente insisto em dois aspectos que talvez não tenham ficado claros desde o início, nem para mim, mas que hoje para mim são mais claros, é que uma crítica à identidade, ela parte da identidade mais forte. A identidade mais forte é a identidade branca, né? Então, antes de fazer qualquer crítica a outro princípio, essa é a primeira identidade que deve ser criticada, né? E ela é insidiosa, ela se vende como universalista de maneira muito fácil, né? E acho que há aí todo um trabalho, né, muito preciso de conseguir identificá-la e desativá-la, no sentido fora do termo. Ela trava o processo de constituição de uma universalidade real. Dito isso, o segundo ponto é... Concordo inteiramente com você. Muito obrigada. Não, então, é porque... e acho que aí nesse ponto tem... ela é condição, essa desconstrução, a condição para a criação de um efetivo universalismo, que acho que ele só existiu de maneira intermitente. Se a gente quiser encontrar, a gente vai encontrar na Comuna de Paris, durante 71 dias, vai encontrar na Revolução Haitiana no seu começo, vai encontrar nos primeiros momentos da Revolução Soviética. Acho que é isso e tudo, e mais aqui, mais ali. Ou seja, são coisas muito esparsas. O universalismo, enquanto princípio de universalização de direitos, é um pouco o que a gente criou. Ué, a gente poderia passar o resto da noite aqui discutindo as suas limitações e a sua incapacidade de se implementar enquanto tal. Por mais que ela possa permitir certas garantias esporádicas, específicas, né, frágeis, muito frágeis em vários aspectos, né? Mas, ou seja, colocar isso como nosso horizonte efetivo, eu acho, de luta, eu acho terrivelmente limitador. Dito isso, acho que a tua questão, ela traz um ponto muito interessante. Eu poderia responder de algumas maneiras. Uma delas é a seguinte: a ideia de revolução molecular, ela parece alguma coisa nova, mas ela é uma das ideias mais antigas que a gente tem, do ponto de vista efetivo do que aconteceu nos processos revolucionários do século XX. Ela está lá, né? Por exemplo, a gente pode pegar a Revolução Soviética, foi uma revolução molecular nos seus primeiros anos. Basta a gente pegar o que aconteceu com as relações de gênero na Revolução Soviética com um novo Código de Família de 1918 e até 1926. Eu poderia lembrar, foi o primeiro país a legalizar o aborto, né, geral, a criar um divórcio onde os dois cônjuges podiam pedir o divórcio a qualquer momento, certo? A obrigar filhos que nasceram fora do casamento que eles fossem reconhecidos. Você tem umas milhares de disposições. Uma das ideias fundamentais era, nós vamos liberar as mulheres do trabalho doméstico. Então, isso daí porque foi criada a ideia de lavanderia pública, foi de restaurante público, certo? Bem, as discussões, se a gente pegar as discussões da Duma naquele momento, são discussões que estão há anos-luz das nossas discussões. Para ser claro, nunca, em nenhum momento da história, houve tantas modificações estruturais, institucionais, que diz respeito às relações de gênero, foram os 3 primeiros anos da Revolução Soviética, né? Então, eu lembraria que uma das leis que quase foram aprovadas era a ideia de que, já a família ela era obsoleta, de fato.
quando os nazistas falavam que os bolcheviques queriam destruir a família, eles tinham razão, era verdade. Era a ideia de que você tinha uma estrutura econômica que não representava mais, não garantia mais a necessidade da família. Então, nós poderíamos começar a ter relações baseadas no amor. Relações baseadas no amor não são relações baseadas na obrigação. Então, você é mãe, você tem um filho, nem todo momento você está afim de estar lá com seu filho. Então, o que acontece? O filho está na creche, você pega ele quando você quiser. A creche cuida, você pega quando você está afim, quando você pode ter relações de amor e devolve quando você quer, né? Ou seja, por pouco proposições como essa não passaram. Então, para dizer, o que tem por trás? Qual que é a percepção que existe por trás? Modificações macroestruturais, elas pedem imediatamente modificações microestruturais. As relações circulação dos corpos, as relações de desejo, as relações vinculadas à dimensão libidinal da experiência das interações, elas mudam, elas precisam mudar quando as relações macroestruturais elas mudam. O que nós entendemos é que é possível você mudar macroestrutura e preservar a microestrutura, e aí as mudanças quebram. Só que a gente imaginou, esse eu acho que é um problema fundamental da nossa época, que, dito isso, então, as relações micropolíticas, se elas modificarem, elas mudam macroestruturas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, você pode ter modificações micropolíticas e as macroestruturas continuam as mesmas, e isso vai bloquear todas essas modificações, a força dessas modificações micropolíticas. Então, daí vem eu diria, um desafio atual, que é exatamente articular as duas dimensões. E por isso que eu achava que a situação chilena era interessante, porque não só porque ela efetivava esse princípio revolucionário fundamental, que é passar de uma insurreição a uma nova instituição. Eu diria, se eu pudesse montar um axioma do que é uma revolução, para mim, revolução é uma passagem de uma insurreição popular a uma nova instituição, né? Uma nova estrutura institucional. Então, não só eles fizeram isso, como eles entenderam que se trata de mudar a macroestrutura do Estado. Então, você tem lá discussões sobre o Estado. Então, você vai mudar. Sai o Estado-nação, entra o Estado plurinacional, né? Cria-se o Estado paritário. Sai o Estado subsidiário, cria o Estado solidário, né? E você tem uma modificação institucional brutal das relações micropolíticas, né? Então, eu diria, esse é um pouco o nosso desafio. As primeiras insurreições que ocorreram nessa sequência, desde da Primavera Árabe, não tinham essa dimensão de conquista, de macroestrutura de poder em vista, né? É interessante porque isso também se articula com a questão das políticas de reconhecimento e com o universalismo, né? Porque, em geral, por exemplo, uma das acusações que se faz às feministas é que elas querem destruir o Estado, a religião e a igreja, né? O Estado, a igreja e a família. Bom, é isso mesmo que nós queremos, né? Não, vamos em frente. É exatamente isso que nós queremos, porque são as instituições que barram a possibilidade são algumas, pelo menos, das instituições que estão barrando as possibilidades de universalidade, né? Então, enfim. Marcela? Tem um trabalho muito interessante, acho que a Melinda Davis, que fez um trabalho muito interessante nesse sentido, perguntando o seguinte: por que o discurso neoliberal, por que alguém como a Tati fala mais ou menos assim, não existe esse negócio de sociedade, o que existe são indivíduos e famílias. Por que família? Porque, você percebe, tem uma coisa estranha. Falar não existe sociedade, só tem indivíduos, tudo bem, é um princípio liberal. A sociedade é uma estrutura de associação entre indivíduos que defende os seus sistemas individuais de interesse, coisas dessa natureza. O que família está fazendo aqui? Mas, por um lado, a família ela acaba sendo um espaço de desenvolvimento de uma série de ações que normalmente seriam do Estado, né? A gente vê isso até com a história do homeschooling. Então, quer dizer, é o Estado, entre outras coisas, é o Estado saindo desses setores. Eu não vou mais gastar com isso, então joga tudo para a família, né? Então, só que tem um outro elemento. Você tem relações de poder que precisam ser preservadas. Nem todos os indivíduos estão no mesmo lugar, né? Então, por exemplo, a família, ela naturaliza certas relações. Naturaliza a relação hierárquica entre homem e mulher, ela naturaliza uma série de princípios, o que são as funções dos lugares naturais de cada um. Então, esse elemento é fundamental para uma certa reprodução de uma ordem, que é uma ordem para a qual a ideia de emancipação social não faz o menor sentido. Posso aproveitar uma? Uhum. Não, é só sobre esse tema da revolução que apareceu, e apareceu em outros, eu lembro de outras rodas, né?
Vladimir, o que você acha dessa ideia que está no Lenin, né? Está no Lenin. Não é possível fazer uma revolução social, isto é, uma mudança global da sociedade num tempo concentrado, né? Sem que vá existir uma guerra civil total. Porque o Lenin considerava o seguinte, a estratégia dele de transformar a guerra entre os estados em guerra civil é a ideia de que a revolução desencadeia uma guerra civil total, né? E ele dizia, bom, é impossível vencer essa guerra se a classe operária não constitui um Estado maior. Essa ideia, uma ideia central, né, que ele batia. E, bom, você mesmo colocou que todas as revoluções do século XX, que a gente conhece, que, enfim, geraram novos estados e tal, ela se militarizou. E não me parece que por acaso, né? Porque toda guerra civil implica uma militarização do conflito social, né? A polêmica que ele tem com a Rosa de Luxemburgo, né? Ou seja, o que ela diz para a Rosa de Luxemburgo? Rosa de Luxemburgo, não dá para juntar revolução e liberdades democráticas para todo mundo. É impossível. Essas duas coisas. Ou você tem revolução, ou você tem liberdade democrática para todo mundo, né? E, enfim, mas a experiência nossa dessas revoluções, nesse sentido, foram no sentido de constituição de sei lá, de ditaduras onde a questão militar ganha uma prominência grande, né? O que você acha dessa experiência? Que lição você tira dessa experiência, né? Especialmente em relação ao pensamento do Lenin? Uhum. Eu acho muito obrigado pela questão, Cícero. Acho que ela toca um ponto realmente central desse debate. Eu diria duas coisas. Primeiro, a ideia de que o acirramento de um processo, digamos, de tensionamento de classes leva a uma guerra civil total, né? Eu acho não só acertado, como acho que de fato é o que a gente vive, né? Eu insistiria, para mim é muito claro. Não há nenhum processo de acumulação de capital, acumulação primitiva do capital. Essa acumulação primitiva não é só uma acumulação que fica em um certo momento, ela volta a todo momento, né? Não há nenhum processo de acumulação primitiva sem a mobilização da guerra. E não é só, eu não falo de guerra entre estados, mas eu falo de guerra civil. Tem um belo livro, acho que eu acabei editando, que eu gostei do argumento, do Aliese e do Lazarato, Guerras e Capital, onde eles vão insistir, não. É guerra contra as mulheres, é guerra contra os pobres, é guerra contra guerra racial, né? Elas estão todas inseridas dentro do processo normal de funcionamento, me parece, da acumulação primitiva do capital. Bem, a gente pode falar assim, mas depois da Segunda Guerra Mundial, você teve esse momento de democracia liberal, do welfare state. Bem, além de uma série de dispositivos desses permanecerem, é sempre bom lembrar que boa parte dessas dinâmicas elas foram deslocadas para relações coloniais, né? Quer dizer, os países do welfare state, França, Inglaterra, eram países coloniais. A França foi colonial até hoje, né? Até hoje tem colônia, mas esse é um sentido forte do termo, até o final dos anos 60. Né? Então, ou seja, eu diria que esses dois elementos são completamente vinculantes, né? A história do welfare state e a preservação das estruturas coloniais, que depois passam para outros tipos de colonialismo, como que existe até hoje, né? entre ex-metrópoles e ex-colônias. Então, essa primeira parte do argumento eu assumiria. Eu diria sim, mas não é nenhuma questão de acirramento. Nós já estamos nessa situação, né? Que pode, é uma guerra civil que pode, se necessário, se transformar mesmo em violência de Estado no sentido forte do termo, certo? Ou ela é uma operação de baixa intensidade. Só uma observação rápida, Vladimir, só porque eu estou pensando em guerra civil, como o Lenin pensava, né? A guerra civil envolve dois lados organizados que estão em conflito, né? Então, dois lados que... por exemplo, a história stalinista diz que a coletivização forçada do campo foi guerra civil, mas não foi guerra civil, foi um massacre, né? Sim, porque tinha um lado organizado e o outro lado que não estava. Não, eu entendo o que você está falando, eu concordo e diria o seguinte,
Mas o fato é que a gente conhece um tipo de guerra civil contínua, né, onde você tem um setor, o setor popular, que não é organizado. Então, você não tem... Agora, aí tem essa questão, que é o que significa organizar esse setor. Né? Se a gente admite esse princípio de que não, nossa situação é de uma guerra civil. Né? Porque, é claro, o mais natural seria organizar militarmente. Né? E acho que a questão leninista é um pouco essa. Você organiza militarmente, organizando então o setor unificado, menor, mas militarizado, que puxa todo o resto. Ou pelo menos que dá a dinâmica do processo. Embora não é um setor que tenha feito a Revolução. A Revolução não foi feita pelos bolcheviques. Né? Você sabe bem, vocês tinham uma revista chamada Fevereiro. Né? Então, você não precisa explicar nada. Né? Então, mas agora, tem um elemento que me parece absolutamente relevante dentro dessa dinâmica, que é, nós temos um histórico de experiências revolucionárias. A gente chega no século XXI com um histórico, quer dizer, uma coisa muito diferente do que era a situação leninista do começo do século XX, onde qual era o histórico de experiência revolucionária naquele momento? Era a Comuna de Paris, a Revolução Haitiana ninguém pensava, porque era um troço que estava longe do horizonte deles, e de resto, você tinha revoltas populares, tinha a revolta de 1525, né, dos camponeses alemães, você tinha os levelers, que você tem na Inglaterra, você tinha, era tudo, você percebe? Então, qual era a história por trás? História de vitórias, né? Então, agora a gente tem essa história, né? Então, a gente tem consciência efetiva do que significa uma dinâmica de militarização do conflito. Né? Porque a gente sabe que ela vai e não volta. Né? Ela fica e reorganiza a sociedade a partir e com problemas que a gente tem dificuldade enorme de resolver. E talvez sejam insolúveis dentro dessa dinâmica. Por isso que eu acho a experiência chilena uma experiência paradigmática. Por mais dramática que ela seja, ela coloca uma questão real. Assim, não militarizar a sociedade. Né? Então, organizar processo, você pode organizar processo de autogestão, mas procurar uma forma de não militarizar a sociedade, por uma razão muito simples, porque a militarização ela implica unificação de força, ela implica então, comando unificado, ela implica depois, bem, esse comando unificado ele não se dissolve, ele não desaparece, então aí você começa a ter uma série de problemas que depois podem levar aquilo que a gente viu. O que não significa também, esse talvez seja um ponto de discórdia, esses processos, eles podem ser violentos. Eu acho assim, eu não vejo nenhum sentido em ser nem a favor nem contra. Eu acho que eu nunca vi isso como uma questão que se coloca dessa forma, né? Porque, afinal de contas, bem, há setores da população que estão submetidos a uma violência efetiva cotidiana. Né? E eles podem se sublevar de várias formas, inclusive de uma forma violenta. Né? Então, acho que aí é outro tipo de questão que eu colocaria. Mas eu acho que a questão que você colocou, do ponto de vista organizacional, eu também seria de acordo, também acho. Quer dizer, há um desafio a se pensar os processos insurrecionais atuais, que é levar em conta o que foi a experiência da militarização das dinâmicas revolucionárias do século XX e como elas terminaram mal. Né? E como elas terminam, como de fato elas produziram problemas que elas não conseguiram resolver. Né? Então, acho assim, não há nenhuma razão de não pensar a partir desses fracassos. A autocrítica também é isso. Podemos seguir, Cícero? Sim, por favor. Obrigado, Vladimir. Eu que agradeço. Vladimir, a gente tem mais 2 perguntas, tudo bem para você? Você pode ficar com a gente mais um tempinho? Uhum. Tá bom. A minha pergunta vai ser sobre a universidade e agradeço o Tamis, que lembrou aqui de uma entrevista que a gente publicou justamente do Antônio Cândido na revista Fevereiro. E ele diz: quem acha que um bom sistema educacional salva a pátria está redondamente enganado. A participação nesse sistema será sempre restrita. Por isso, você tem que, primeiro, fazer mudanças estruturais, depois terá uma boa educação. E, bom, em 2021, eu tava como ouvinte assistindo às suas aulas na USP, e foi um curso, acho que talvez o primeiro que tinha sido online, e teve um boom de inscrições, teve que mudar de sala, e eu segui assistindo o curso, eu acho que teve uma redução de alunos a partir de um momento.
mas eu me lembro um momento especial que foi muito tocante, assim, que você já tinha passado o plano de trabalho, o pedido de trabalho, entrega final, tinha algumas opções e tinha um prazo definido, e depois você voltou atrás numa próxima aula, revendo tudo isso. Eu não sei se nessa época estava tendo um alto índice de suicídio, e foi uma aula, assim, uma fala muito emocionante, também recuperando e questionando essa presença dos alunos ali enquanto pesquisadores num país como o Brasil atual. E então, nesse sentido, assim, e retomando num espectro mais amplo, quais são as novas pressões que um professor e um professor de universidade pública está exposto hoje? E pensando em termos históricos, existe em curso alguma mudança significativa na prática do ensino no Brasil? Tá. Obrigado, Marcela. Acho que são questões também muito importantes para quem é professor como eu, né? Eu acho que eu lembro mais ou menos desse momento, era porque, para mim foi absolutamente... O que essa geração de estudantes passou é algo indescritível, né? Quer dizer, não só eles tiveram que aguentar 4 anos de Bolsonaro dizendo que as universidades eram foco do que tudo que é de pior na sociedade, né? Então, as universidades e os universitários, mas eles também tiveram que passar com Bolsonaro e pandemia, né? Desarticulando completamente o espaço público, o espaço comum, que é um espaço, que é um elemento fundamental do espaço universitário, né? Não só pelas interações, que mas é um processo de descoberta. É um momento onde pessoas de 18, 19, 20 anos, passam por uma dinâmica de expansão muito radical do seu horizonte de experiência, né? Graças ao contato da universidade, né? Graças àquilo que a descoberta de coisas, ir na biblioteca, ler certos livros, conversar com pessoas do corredor, tudo isso foi desmontado, né? De uma maneira brutal, né? E num país onde o exercício do ensino era marcado pelo medo, né? Inclusive o medo muito concreto. Assim, você está dando aula, de repente entra alguém, aulas online, isso aconteceu comigo direto, vocês devem ter acontecido também. Está dando aula, de repente entra uma série de pessoas, sabe, bolsonaristas, ou tudo quanto é tipo de gente, impede a aula, saem gritando, fazem um escarcéu, né? Gravam coisas, tiram coisas de contexto, né? Fazem todo tipo de pressão. Tudo isso a gente foi objeto de todo esse tipo de pressão. Mas mais do que os professores, os alunos, né? Então, quer dizer, eles estavam numa situação de medo em todos os sentidos, né? Então, por isso que eu achava que era importante lembrar para eles, olha, vocês estão fazendo algo na hora do grandioso. É inacreditável. O país ainda vai ter que agradecer essa geração de ter continuado a estudar nas piores condições possíveis, em todos os sentidos, né? E ter continuado a estudar, ter querido estudar, ter querido discutir, entrar, entender, compreender. Isso mostra, mais uma vez, para mim, mostra o que é, de fato, o povo brasileiro, tá? Eu lembro quando teve a ascensão da dita nova classe média, esse foi um dos dados que mais me impressionaram, né? O que aconteceu quando a classe pobre, mais pobre, virou classe média baixa, né? Qual foi uma das primeiras coisas que eles fizeram? Eles tiraram os filhos da escola pública e botaram na escola privada. E começaram a gastar com a escola privada, né? Tinha os números. Quando o Alckmin falava, mas não tem aluno aqui na escola pública, por isso a gente vai fechar, era verdade. As pessoas tinham saído da escola pública, que é um problema, porque mostra o que a escola, o que as famílias entendiam. Se eu quiser preservar a ascensão social, eu tenho que garantir educação de qualidade. Infelizmente, eles achavam que a educação de qualidade é a escola privada, né? E depois eles foram descobrir que estavam gastando para nada, porque a escola não valia um centavo, né? Mas o que eu acho interessante é o engajamento da população no processo educacional, que é completo, que mostra muito claramente. Quando eles tiveram mais dinheiro, a primeira coisa que eles fizeram foi gastar em educação, né? Essa é a sociedade brasileira, esse é o povo brasileiro, né? Então, eu lembro disso só para dizer, dentro dessas circunstâncias, eu acho que os profissionais de educação têm uma tarefa enorme. Porque, é claro, o Antônio Cândido tem toda a razão.
Ninguém acha que você vai transformar a sociedade brasileira por educação. Assim, esse tipo de iluminismo ingênuo já deu, né? Ninguém precisa comprar esse tipo de coisa. Não é pela consolidação, não é por falta de educação que se chegou até aqui, né? Quando tinha falado sobre a questão da civilização da barbárie, eu diria assim, bem, o que os processos de regressão social nos mostraram é que a civilização não é defesa contra nada. Ela não é defesa contra a sua inversão em barbárie, né? Ela não se garante isso. Isso vale para a educação. Mas a educação tem outra função, né? Eu diria, né? E aí eu lembraria do que o Condorcet dizia, né? A função da educação pública é criar um povo insubmisso e difícil de governar. Então, acho assim, isso, de uma certa forma, é o horizonte qual a gente pode contribuir, né? É dar a insubmissão que vem, porque você não cria, isso vem, né? Vem normalmente das pessoas que são mais deslocadas, né? Por uma série de razões, pelas suas experiências pessoais, tal. Dar essa insubmissão a força da elaboração conceitual, né? É a força da intervenção no debate, a força da capacidade de ressoar esse mal-estar dentro de um processo mais amplo, né? Ou seja, a educação, ela tem um pouco, para mim, eu sempre teve um pouco essa função, preservar o mal-estar, né? Mostrar que dentro do mal-estar existe muito mais do que só mal-estar. Dentro do mal-estar existe uma experiência que ainda procura a sua forma, né? De recusa de uma ordem, de recusa de uma ordem disciplinar, de recusa de uma ordem social, certo? Que a gente sente nos corpos, que a gente sente no desejo, que a gente sente nas nossas estruturas mais profundas, subjetivas, inconscientes, que a gente sente nos nossos sonhos. Ou seja, acho que essa sempre eu acho muito terrível a ideia que muitas vezes foi vendida nesses últimos anos, de que não, mas a gente precisa garantir uma formação mais plena, né? Ou seja, até como se profissionalmente uma formação mais plena vai ser ótimo. Bem, desculpa, a gente sabe muito bem, não tem nenhuma relação mais entre educação e empregabilidade. Ela é muito tênue, extremamente tênue, né? E tem vários outros elementos que entram na empregabilidade. O primeiro deles é o fato de que a sociedade capitalista é uma sociedade feudal. Ela tem uma estrutura feudal no seu interior. Ela preserva famílias, né? Você pode ter educação que você tiver, ou a ausência de educação que você tiver. Então, ela vai preservar. A gente sabe muito bem de tudo isso. Eu diria que a função fundamental da educação é outra. Levando em conta o potencial de submissão social, dar esse potencial de submissão a sua força máxima. É contribuir para que ele consiga encontrar a sua força máxima. Isso significa, eu terminaria, isso para mim, tem algo muito concreto. Para mim, isso significa algo que um antigo professor meu, Bento Prado Júnior, tinha dito quando ele foi chamado para fazer a aula inaugural do Departamento de Filosofia, Maria Antônia, na época da Maria Antônia, se não me engano era 68, 69, alguma coisa por aí. Não, acho que foi antes de 69, porque acho que ele foi exilado em 69, né? E ele virou para os alunos e falou assim: bem-vindo ao Departamento de Filosofia. Aqui vocês vão aprender a metafísica de Bergson e a correr da polícia. Obrigada, Vladimir. A gente passa então para a última. Nico. Obrigado, Vladimir. Eu aproveito que eu vou fazer a última pergunta aqui para mais uma vez agradecer a tua presença aqui. É um prazer escutar você e realmente ter esse diálogo para a gente muito importante. Então, muito obrigado. E eu queria fazer uma pergunta final sobre outra dimensão da tua obra, mas que dialoga com a discussão de hoje, que é a arte e a estética, né? Logo após Bolsonaro ter vencido as eleições, eu lembro que você começou a organizar algumas atividades que envolviam artistas e outros agentes do mundo da cultura e da arte.
e talvez localizando um problema estético como parte desse retrocesso da esquerda, né? Eu queria te perguntar se você poderia falar um pouco mais sobre essas atividades e, de forma geral, como você vê o lugar da arte, do programa estético crítico, nessa construção dessa imaginação política que a gente mencionou hoje? Obrigado. Obrigado, Nicolas. Obrigado por essa questão. Para mim, de fato, é uma questão muito cara. Eu diria o seguinte, primeiro, eu acho que o projeto bolsonarista é um projeto estético, por mais contraintuitivo que isso possa parecer, né? Porque a construção do país é uma construção estética. O Brasil é o único país que eu consigo lembrar onde o modernismo se transformou num projeto de Estado, né? Onde a construção do país como Estado-nação, ela passa de maneira orgânica pela mobilização de setores fundamentais, de artistas brasileiros, principalmente os arquitetos, né? na construção de um espaço que seria o Brasil, né? Basta ver o que Mário Pedrosa falava sobre Brasília, né? Que nosso maior crítico só falava como uma obra de arte total. Isso não era uma cidade, era uma obra de arte total, né? E eu acho que isso deve ser levado muito a sério mesmo, né? É um país que procurou se construir esteticamente 3 vezes. Primeiro, com esse modernismo capitaneado pela arquitetura, né? Com um projeto nacional desenvolvimentista, um projeto populista, né? Então, é uma espécie de associação entre modernismo e populismo, né? O Pedrosa fala de uma revolução pelo alto, fala de uma revolução da arquitetura brasileira. Eu diria assim, da mesma maneira como você tem na União Soviética uma revolução por baixo, né? Que vai produzir um momento estético absolutamente indescritível, né? Pelo menos nos primeiros anos, né? Mayakovsky, Kandinsky, Rodchenko e companhia, né? Você tem no Brasil também uma revolução populista que vem de cima para baixo, né? E que vai produzir também uma grande experiência arquitetônica com todas as suas questões, todos os seus problemas, que estava junto a um processo de modernização nacional. Esse projeto ele se esgota com o fim do Estado populista. E vem um outro projeto de construção estética de um povo, que veio via Tropicália, que veio os neoconcretos, certo? Que tinha essa coisa de integrar as camadas que tinham sido expulsas dentro desse processo, desse primeiro modernismo, que é o modelo do pacto antropofágico, do grande pacto antropofágico, né? Esse modelo que também vira um projeto de Estado, né? E diga-se de passagem, vira inclusive um projeto de Estado, à sua maneira, aqui do governo Lula, né? Tem um lulismo cultural, não é à toa que é o Gilberto Gil que vira o primeiro-ministro da cultura do Lula, né? Esse pacto, ou seja, que essa grande aliança entre não só entre o popular, né? E as forças de organização do Estado, né? E que tem todos os problemas que já tinham sido vistos desde os anos 70, ou seja, perguntar até que ponto esse popular de fato existia, até quando você não estava confundindo o popular com um popular hiper integrado aos processos mais mundializados de rentabilização cultural do capital, né? Então, ou seja, que também não foi uma discussão que sumiu, desapareceu por completo, né? Eu diria esse segundo projeto de construção estética também rui, ele também entra em colapso, porque tem um terceiro que está sendo imposto a nós. O bolsonarismo é um projeto estético, né? É o retorno daquilo que a gente pode chamar de um modernismo sombrio. O Brasil tem um modernismo sombrio, basta pegar o Plínio Salgado, o Manifesto Verde e Amarelo, certo? Então, ou seja, o que vai dar nisso, a recuperação, você tem essa dimensão, um elemento constituinte do modernismo, né? A dimensão reacionária, a dimensão que vai dar no fascismo, né? Isso teve no Brasil, só que é claro, e não é à toa que essa dinâmica ela sabe muito bem o que decompor. Sei lá, quando o Bolsonaro tenta vender o Palácio Capanema, não é porque ele é idiota, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, né? Eu vi, por exemplo, só um dado muito interessante. Quando na Fundação Palmares, né, teve aquela discussão sobre a biblioteca da Fundação Palmares, né, que eles iam doar livros da biblioteca porque os livros não deviam estar lá, né? Então eles fizeram. Eu fui atrás da lista dos livros. Entrei na Fundação Palmares, eles disponibilizaram. E é absolutamente inacreditável. Quem fez sabia o que estava fazendo. Os argumentos são bons. Esse é o problema.
né? Porque, é claro, a biblioteca deve ter funcionado por doação, então veio uma série de livros assim, que a princípio não estariam compondo o horizonte efetivo mesmo, né? Que era as questões de racismo. Então, e o sujeito que escreveu, ainda teve a pachorra de colocar, mas falta tal livro da biblioteca, né? Ou seja, isso indica o quê? A gente faz parte do jogo político, dá a impressão, como dizia as discussões teológicas, faz parte do diabo levar a acreditar que ele não existe, entendeu? Para que ele possa funcionar. Então, faz parte do jogo político achar que eles são todos uns nércios, sendo que, na verdade, a história do debate brasileiro mistura política e estética de uma maneira orgânica, sempre misturou, né? Então, eu acho que seria importante a gente levar isso em conta, pensar nisso, para pensar, inclusive, dizer, o que significa, então, uma estética de combate. O que de fato pode ser uma estética de combate? O que significa uma estética de um país que não quer mais acreditar nas conciliações, que não são só um elemento político, mas são um elemento estético também, né? Conciliar a antropofagia é uma grande conciliação. Uma conciliação de um país que se descobre que estava completamente irreconciliado consigo mesmo, né? Em profundo déficit de negatividade, se falar, né? Então, acho que aí tem uma questão interessante a se pensar também. Bom, Vladimir, normalmente a gente teria mais perguntas, e sobretudo porque as respostas desdobram novas perguntas, mas vai ficar para a próxima vez. Eu acho que aí também já deu um tempo, tá tarde, e a gente vai respeitar. Bom, também agradeço em nome de todo mundo, acho que é um privilégio estar com você e estar perto do seu pensamento. E a gente segue deixando a Rosa de portas abertas para propostas, experiências, estamos aí para pensar junto. A gente deve em breve postar no YouTube a conversa de hoje e também na revista, te aviso. Ok, eu que agradeço, então, o convite que me foi feito. Muito feliz de poder participar dessa discussão, desse debate. Agradeço infinitamente todas as perguntas, me fizeram pensar mais e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Vladimir. Obrigado, Vladimir. Obrigado, Vladimir. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.